1 Reis capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e ponha-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo, um sussurro suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com 12. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vá e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Até aqui. Agora vamos para Apocalipse capítulo 2, versículo 18.
Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dele tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ele é o Deus poderoso. Ele estava no princípio de tudo. Ele falou à escuridão e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra e com seu sopro fez o coração bater. Mas o homem o deixou. Foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o filho dele sobre a cruz, abandonado na escuridão. Mas ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação. Ele é amor. Ele é vida. Ele é Jesus. Ele fez tudo novo. Viva o novo. Glória a Deus. Não assusta com o pastor não, viu, gente? Tô com bronquite, mas vai dar tudo certo. Amém? Ora por mim aí, queridos. Aleluia. Preciso de oração. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje nós iniciamos a semana de consagração com o tema livres da distração e atraídos pelo Eterno. Vivemos em um tempo onde o maior desafio é administrarmos as distrações. As distrações o tempo todo tentam tirar o nosso foco daquilo que é o nosso alvo. E o nosso alvo é Jesus. Por isso nós precisamos de vigilância constante, para que as distrações não roubem de nós a nossa essência. Efésios 5 diz que devemos remir o tempo porque os dias são maus, que devemos ser sábios e não como os ignorantes, mas aprender a administrar o tempo que o Senhor tem nos dado. E nesse tempo precisamos de disposição e disponibilidade para que sejamos atraídos todos os dias, capturados pelo amor do nosso Deus. Então, queridos, hoje nós vamos falar em cima dessa temática. Vai carregar consigo a seguinte reflexão: ruídos do mundo versus o sussurro do Eterno. Ruídos do mundo versus o sussurro do Eterno. Quando estamos na lida do dia a dia e enfrentamos ou identificamos algum ruído, o que é a tendência desse ruído fazer com a gente? Tirar a nossa atenção do todo e ficar preso naquele ruído. Os ruídos do mundo faz isso, tenta roubar a nossa atenção, tenta roubar os nossos olhos do Senhor. Por isso nós precisamos sempre estar atento ao sussurro do Eterno. O que é esse sussurro? É a voz do Espírito de Deus dentro de nós. E essa voz do Espírito Santo dentro de nós, ela sussurra sempre a verdade do Cristo. E Cristo sempre vai nos revelar então a vontade de Deus.
Então nós precisamos, diante do tempo que vivemos, estar atento e não se distrair com os ruídos desse mundo, que são barulhos que muitas vezes nos chama a atenção e nos tira o foco daquilo que realmente deve ter toda a nossa atenção. Quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui um homem muito conhecido na Bíblia chamado Elias. Elias, ele foi um homem levantado no tempo dele para impactar a sua geração. Mas no tempo de Elias havia muitos ruídos. A vontade de Deus sobre o povo de Deus estava ruindo, na verdade. Estava de ruim a pior. Porque o povo, ao invés de se manter focado no Senhor, acabou se distraindo com os ruídos do mundo e perderam a voz de direção, que é a voz de Deus. E nós vemos que Elias então se levanta para subjugar, trazer um despertar para aquele tempo, para o povo escolhido, dizendo: voltem-se para o Senhor, voltem-se para o Senhor, se arrependam e voltem-se para o Senhor. Mas o povo ouvia por um ouvido e saía por outro, não dava ouvidos àquilo que o Senhor estava usando a vida do profeta Elias para comunicar para aquele tempo. E então sinais, o Senhor começou a liberar sobre Elias, para que então o povo pudesse ter provas vivas diante dos olhos. Você conhece a história e sabe que Elias orou e parou de chover durante um tempo, depois ele orou e voltou a chover. Elias ele orou ao Senhor no Monte Carmelo. Ele fez um desafio aos profetas de Baal, para que então pudessem clamar ao Deus deles, que descesse fogo e consumisse o sacrifício sobre o altar. Mas nada aconteceu. Mas então agora chegou a vez de Elias clamar. E ele começa dando um anúncio dizendo: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Ou vocês servem a Deus ou vocês servem Baal. E então ele clamou, invocou o nome do Senhor, e o Senhor desceu fogo sobre o sacrifício. E então todos ali disseram: somente Deus é o Senhor em Israel. Somente Ele é o Senhor em Israel. Não há outro Deus igual ao Deus de Israel. E então os profetas ali foram mortos à espada. Elias matou todos os profetas de Baal. Mas agora chegou um tempo, e esse tempo foi que a notícia chegou aos ouvidos de Jezabel, o que Elias tinha feito com os profetas de Baal. E vamos entender um pouquinho quem é essa mulher Jezabel. Jezabel fala de um espírito, de um sistema. Jezabel, ela era articulosa, ela era manipuladora, ela fazia com que o povo de Deus comesse alimento sacrificado aos ídolos. Ela tinha imoralidade sexual. Enfim, Jezabel, ela tinha um poder de manipulação e de domínio terrível, ao ponto dela não servir o Deus de Israel, servir a Baal e a outros deuses, e ela conseguir seduzir Acabe, que era rei de Israel, fazendo dele o pior rei que teve. De tanta manipulação que ela fez sobre a cabeça de Acabe, fez dele um mal acabado, literalmente. Só que nós vemos que Jezabel é o ruído do mundo.
porque ela se misturou com aquele que era escolhido, e ela corrompeu aquele que é escolhido. Acabe foi escolhido para ser governante do povo de Deus, só que ela então se uniu, se misturou, corrompeu a essência dele. E é isso que o ruído do mundo faz com a gente. Ele nos distrai, e nas distrações é que o corrompimento começa a acontecer. É a mistura do é normal, tá tudo normal, não tem nada a ver. Acabe seduzido por Jezabel, disse: não tem nada a ver. Rolou química, então vamos lá, vou casar com ela. Então ele se mistura, e então agora essa mistura começa a corromper a essência da voz de Deus, trazendo governo e direção para o coração de Acabe. E queridos, isso é um cenário muito presente nos nossos dias. O espírito de Jezabel, ele é atuante nos dias de hoje. Se você ler aqui em Apocalipse, você vai ver que há uma linguagem satânica dentro dessa linhagem de Jezabel, dentro desse espírito que age sobre Jezabel. Há uma linguagem satânica. Faz com que aquele que é escolhido se misture, se corrompa, se renda à imoralidade, come alimentos que são sacrificados a ídolos. Jesus, ele diz que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Olha o que Jezabel fazia com que os servos de Deus, o povo de Deus, comesse dos sacrifícios servidos aos ídolos. Ou seja, aquilo que a gente alimenta, a gente vive. Foi isso que Jesus quis dizer: se a gente se alimentar por ele, a gente vai viver. Agora Jezabel, ela faz o que, queridos? Ela faz com que a gente se alimente de outras coisas. Ela faz que a gente alimente os nossos olhos com aquilo que muitas vezes nos distrai. Ela faz que a gente... O que são ídolos? São tudo aquilo que toma a frente de Deus. O que é comer comidas sacrificadas a ídolos? É você se render àquilo e sacrificar o seu tempo, os seus olhos, os seus ouvidos, o seu pensamento, o seu coração, para ficar vendo, ouvindo e se alimentando daquilo. É tudo sugestivo. E nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos. Por isso que Jesus, ele diz: vigiai e orai para que não caia em tentação. Precisamos ser um povo vigilante em oração. Porque aqui estou falando do povo de Deus que não vigiou, perdeu os olhos do Senhor e acabou sendo seduzido. Por isso que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ninguém está imune. Por isso que nós precisamos de constante vigilância. A Bíblia diz para nós, queridos, que Jezabel, ela conseguiu arrebanhar todas as esferas nas unhas dela, no governo dela. Ela manipulou tudo. Imoralidade sexual, sacrifício, se alimentar de sacrifícios a ídolos, riqueza, poder, foi a estrutura que derrubou Acabe e que fazia Jezabel governar. Sabe, queridos, nós precisamos vigiar e tomar cuidado, porque o diabo, ele é sugestivo.
ele sempre tenta manipular. Ele vai tentando cauterizar a nossa mente, colocando na nossa mente que algumas coisas é normais, algumas coisas não tem nada a ver. Uma mentirinha só não tem nada a ver. Só ficar olhando a foto de alguém na internet, sendo você casado, olhando outra pessoa, não tem nada a ver. Pequenas coisas se tornam uma grande queda. Toda grande queda é a somatória de pequenas quedas. Por isso que nós precisamos ser vigilantes. Acabe não vigiou e deu ruim. Jezabel, ela era opressora. Ela pesava aquele tempo e aquela geração. E nós vemos hoje, queridos, muitas realidades sofrendo esse embate, essa ação do espírito de Jezabel. Quantos casamentos que estão escorados, porque casais têm problema com pornografia. Quantos adolescentes depressivos, viciados em pornografia. Imoralidade sexual traz uma disfunção da identidade, ao ponto de gerar um complexo de inferioridade, e então se tornar uma massa de manobra para que o diabo te governe e te coloque na corrente dele. Isso daqui, queridos, tem sido a maior arma de distração do diabo, tanto para a área de imoralidade sexual quanto de distração. Antigamente, quando estávamos cansados, o que nós fazíamos? Ficávamos olhando para o céu, ficávamos lendo um livro. Hoje, quando a gente está descansando, o que a gente está fazendo? A gente está rodando o dedo, vendo piadinhas, vendo pequenos cortes. Aí a gente sempre julga estar cansado, mas porque a gente às vezes não dá espaço para nossa mente descansar e se esvaziar um pouco de tão acelerada informação que vivemos hoje. Distração. Lembra que toda grande queda é uma somatória de pequenas quedas. Por isso que precisamos orar e vigiar, estar sempre vigilante, não dar bobeira. Aqui o Senhor levanta um homem, um profeta chamado Elias, para ser voz profética para aquele tempo, para despertar o povo. E então ele começou um despertamento. As pessoas começaram a dar ouvidos para Elias. Começou a ver aquilo que o Senhor estava fazendo através dele. E então agora os olhos de Jezabel, na verdade, estavam atrás dele, porque queria a cabeça dele. Queria a cabeça do profeta Elias. E agora, queridos, ele tinha enfrentado mais de 800 profetas de Baal e matado todos eles a fio de espada. Mas agora, Jezabel fala para ele assim, que todos os deuses possam me trazer desgraça sobre a minha vida, se hoje ainda não tenho tua cabeça nas minhas mãos. O que aconteceu com ele? Ficou com medo, irmãos. E saiu correndo. Elias saiu correndo, deixou o seu servo e foi para o deserto. E ali então ele dormiu debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore. Então veio o anjo do Senhor, despertou ele, deu pão e água para ele.
Então ele comeu, bebeu e voltou a dormir. E de novo o anjo veio e disse: come e bebe, porque a viagem é longa. Você vai subir o monte de Deus, você vai para Horebe. Ali debaixo daquela árvore ele desejou a morte. Ele falou: eu não aguento mais. Elias estava num pico, queridos, de esgotamento, porque ele estava buscando viver pelo certo. E parece que mesmo ele buscando viver pelo certo, ele estava errado. Quantos de nós temos essa impressão? Nós que buscamos viver pelo certo, parece que estamos errados. Não, queridos. Precisamos vigiar. Elias, ele estava nesse pico. E a Bíblia diz que então, agora o que ele comeu e bebeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. E quando ele chegou no monte do Senhor, ele encontrou uma caverna. E ele então se escondeu dentro da caverna. E ali ele ficou angustiado naquele lugar. E o Senhor então chamou ele, dizendo: o que você está fazendo aí? Ele diz: eu sou homem de extremo zelo pelo Senhor. Passaram os profetas a fio de espada, não sobrou ninguém, só tem eu. E agora querem me matar também. Eu não aguento mais. Me leva, Senhor. E aí o Senhor então falou para ele ficar ali na porta da caverna. E então passou um forte vento e o Senhor não estava no forte vento. Passou então um terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Passou o fogo e o Senhor não estava no fogo. Mas veio um sussurro suave. E então o Senhor envolveu Elias com o seu sussurro. E ele se cobriu e saiu e passou a ouvir o Senhor. E ele disse, e o Senhor disse para Elias: ei, Elias, não acabou para você. Sai daí, porque você tem 2 reis para ungir e você tem um profeta para levantar no seu lugar. E eu quero te dizer uma coisa: você não é o único que não se dobrou. Existem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não beijaram os pés dele. Ei, Elias, vamos lá, você não é o único, você não está sozinho, Elias. O sussurro de Deus fez com que ele saísse da caverna escura, das suas emoções afligidas. Sabe, queridos, diante do cenário que vivemos, muitas vezes somos tentados a entrar dentro da caverna, a entrarmos dentro da escuridão das nossas aflições. Quantos de nós, queridos, não somos tomados desse sentimento que Elias foi tomado, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. E às vezes ainda nós crentes, a gente tem a tendência de falar: ah, Jesus, volta logo, porque eu não aguento mais. Mas daí já não é volta porque nós estamos ansiosos com a tua volta. Volta porque eu não aguento mais essa terra. Não é a ânsia pelo céu e pela volta dele, mas é o desespero de não aguentar mais aqui. Elias estava desesperado. Ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais, me leva. Mas a Bíblia diz que o Senhor então começou a tratar com Elias. O Senhor deu de comer para ele, deu de beber para ele, deixou ele dormir, deixou ele descansar. Mas depois disse para ele: levanta e sobe o monte de Deus, sobe o monte Horebe. Ou seja, subir o monte Horebe, subir o monte de Deus, fala para ele sair do vale e voltar a subir dentro daquilo que era a vontade de Deus, a viver aquilo que é a vontade de Deus, voltar a alçar lugares altos em Deus, ter o desejo novamente pelas coisas do alto, que estava obscurecida. E então agora o Senhor estava reposicionando e encaixando tudo no seu devido lugar dentro de Elias. E o Senhor então, agora que ele estava no monte, ele entrou dentro da caverna, e o Senhor falou para ele sair para fora na porta. E veio vento forte, veio fogo, veio terremoto. Mas no sussurro suave foi que o Senhor envolveu Elias. Sabe, eu não sei como está a sua realidade.
Eu não sei como está o seu dia a dia. Se muitas vezes você tem se sentido nesse lugar de aflição como Elias se sentiu. E às vezes os ruídos do mundo tem muitas vezes te atormentado, tem te perturbado, tem te oprimido, tem te seduzido, tem te muitas vezes conduzido à dança da tua vida. Mas nessa noite o Senhor te chama, queridos. O Senhor, Ele te dá de comer, Ele te dá de beber, Ele te dá descanso, porque é isso que a presença dEle traz saciedade, para que então possamos nos levantar e voltar a subir, ou seja, voltar a contemplar e ter desejo por aquilo que é do alto. É a vontade soberana de Deus. Aleluia, queridos. Porque o Senhor, Ele nos levanta para deixarmos um legado na vida de outros. Então Deus disse o que para Elias? Ei, tem 2 reis para você ungir e um profeta para você levantar no seu lugar. Ou seja, tem um legado para você cumprir, Elias. Se livre dessas distrações. Eu sou o Deus eterno que te atraio. Eu sou o Deus eterno que te afirmo. Eu sou o Deus eterno que te confirmo. Para que você continue, não pare, não desista, continue avançando. Aleluia. Ouça o sussurro de Deus nessa noite, a te envolver, a te tirar das aflições, a te tirar dessas pressões e opressões, e te levar a aquilo que é o propósito eterno dele para ser cumprido na tua vida. Jeremias 31:3 diz que com amor eterno ele nos amou e com bondade ele nos atraiu. Queridos, nós somos amados pelo amor eterno de Deus e somos atraídos pela sua bondade. Isso precisa ser o que captura os nossos olhos todos os dias. Isso tem que ser a nossa motivação para tirar tudo aquilo que atrapalha do caminho, para ser livre de toda distração. Queridos, mais um ano está se iniciando. 2025, nós tínhamos tantas projeções, colocamos tantas projeções, e agora viramos o ano de 2026 com novas projeções. Mas vamos lá, vamos fazer o básico, vamos fazer o necessário, vamos fazer o essencial, vamos ter tempo com o Senhor. Elias, desde o começo, foi a voz de Deus que levantou Elias, foi a voz de Deus que ecoou através de Elias, e ele foi tentado a se esconder e a querer parar, mas foi a voz de Deus que tirou ele para fora de novo e fez ele continuar. Aleluia. É sempre a voz de Deus. A voz de Deus, ela nos envolve. A voz de Deus, ela nos aquece. Mateus 3,17 diz que no batismo de Jesus, ele ouviu uma voz do alto dizendo: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, a voz que nos afirma é a voz que nos confirma e nos assegura da missão. Jesus, ele ouviu a voz do Pai, isso afirmou, confirmou e assegurou ele para ele cumprir a missão. Você quer cumprir a missão da sua vida? Aleluia, só o Alan. Aleluia, você quer cumprir a missão de Deus para a tua vida? Aleluia, então ouça a voz de Deus, porque a voz de Deus vai te afirmar, vai te confirmar e vai te assegurar para que você não desista, mas prossiga. Aleluia. Essa é a voz do nosso Deus. Ele é o nosso Abba Pai. Ele com sua voz nos direciona a andar retamente diante dele, a não se desviar e a não ceder ao andar tortuoso, mas sempre a andar em retidão. É a voz de Deus. É a voz de Deus, queridos, que enche-nos de alegria todos os dias, que nos motiva, que nos impulsiona. Então cuidado com os ruídos do mundo. Os ruídos do mundo estão te distraindo muitas vezes e tirando a sua atenção do alvo que é Cristo. Mas continue ouvindo o Senhor, mesmo diante dos conflitos que Elias estava vivendo. Ele não deixou de ouvir o Senhor. Ele não ouviu a voz do seu eu. O seu eu queria ficar dentro da caverna e em escuridão. O seu eu queria morte, queria o fim.
mas ele deixou a voz de Deus conduzir a dança da vida dele. Quem tem conduzido a dança da tua vida? É a voz do seu eu, é a voz do mundo, a voz do diabo ou a voz de Deus? Vamos deixar a voz do Senhor nos conduzir. Vamos deixar a voz de Deus nos impulsionar. Deus foi quem levantou Elias, foi quem sustentou ele até o fim, ao ponto de tomar Elias para si. Você consegue imaginar isso? Deus tomou Elias para ele. Tamanho extremo zelo de paixão e temor que ele tinha. Olha a fala dele, mesmo nos conflitos dele: eu sou alguém extremamente zeloso pelo Senhor dos exércitos. Eu sou alguém extremamente zeloso pelo Senhor. Eu não me dobro diante das realidades que o sistema está tentando impor, que Jezabel está tentando colocar. Não, eu não cedo. Eu sou alguém extremamente zeloso. Sabe, queridos, que possamos ser tomados nesses dias de um extremo zelo pela presença de Deus e uma intensa paixão pela presença dEle. Porque ai de nós se não for Ele. Aleluia, queridos. Que esse zelo possa tomar o nosso coração, que essa verdade possa conduzir a direção da nossa vida, que é a voz do Senhor, o sussurro do Eterno. Ouvir a voz do Senhor é você ouvir aquilo que é eterno. Ouvir os ruídos do mundo é você ouvir aquilo que é de momento. E às vezes momentos tentam nos roubar daquilo que a eternidade está plantando e implantando nesse presente tempo. Não perca a voz do Eterno. Não deixa momentos e circunstâncias roubar você de viver aquilo que é eterno, aqui e agora. Aleluia, queridos. Vamos juntos buscar ouvir a voz do Senhor e ser conduzidos por ela todos os dias. O Senhor disse para a igreja de Tiatira que ela era uma igreja que perseverava, que avançava, mas que acabou cedendo ao espírito de Jezabel, deixando ela ensinar, deixando ela conduzir. Ele diz: eu fiz o convite para ela se arrepender e ela não quis. E aqueles que estão junto com ela vão morrer. Ou seja, queridos, é aquele que cegamente vive os seus prazeres. Esse é o espírito de Jezabel, aquele que cegamente vive os seus prazeres. É isso que o espírito de Jezabel faz. Não, eu tenho prazer, tenho alegria, então está tudo bem. Mas nós não nascemos para satisfazer os nossos prazeres. Nós nascemos para ser a satisfação do prazer de Deus. Aleluia, queridos. Olha o que Deus disse sobre Jesus no batismo: o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus é o homem mais bem resolvido da terra, que pisou nessa terra. E ele nos ensina, queridos, que para viver de forma resolvida, nós precisamos viver para ser o prazer de Deus, e não para os nossos próprios prazeres. Por isso que Salmos 37 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, vou buscar agradar a Deus para Ele fazer o que eu quero, para que Ele possa fazer o que eu quero. Não. Quando você começar a jornada de agradar a Deus, você vai ver que isso é o que traz satisfação para o seu coração. Isso vai se tornar o prazer de satisfação do seu coração. Aleluia, queridos. O espírito de Jezabel, ela conduz a um cego prazer. Ou seja, não mede consequências. Não mede o que pode causar. Só olha para o próprio umbigo. O
Deus é o próprio ventre. Não, queridos. Como igreja, nós precisamos nesses dias, como igreja brasileira, voltar a contemplar o Senhor e entender que Ele é o nosso pleno prazer. Aleluia, queridos. Ele precisa ser o nosso pleno prazer. Nós precisamos nos satisfazer em quem Ele é. Ele é suficiente. Aleluia, queridos. Diante do tempo que vivemos, escolha ser guiado pelo sussurro do Eterno, pela voz do Eterno, que ecoa através de você. Não só te preenche, mas transborda através de você, para que você possa também preencher os vazios que estão, das pessoas que estão à sua volta. Aleluia, queridos. Se livre de toda distração. Se livre de toda distração. E se mantenha atraído pelo Eterno todos os dias. Amém, queridos. Todos os dias ao despertar pela manhã, tenha o teu prazer no Senhor. Primeira declaração do seu dia diz: Senhor, Tu és o meu prazer. Eu nasci para Te adorar, Senhor. Senhor, eu Te amo e eu quero viver para Te amar com todo o meu ser. Sabe, queridos, nós precisamos voltar como igreja brasileira a brilhar os olhos de paixão pelo coração do Senhor. Nós muitas vezes acostumamos com o automático e perdemos a percepção e o sabor do que é realmente a caminhada. Queridos, nós precisamos resgatar, nós precisamos voltar a ser atraídos pelo coração do Senhor. Aleluia, queridos. Não é todos os dias você apresentar o teu coração dizendo que Deus, o que você quer que Deus faça. É você apresentando o teu coração diante dele dizendo: o que o Senhor quer que eu faça. É diferente. O Senhor está nos levando a um nível de maturidade como igreja brasileira nesses dias. Eu creio nisso de todo o meu coração. Uma igreja sendo levantada para realmente ouvir o sussurro do Eterno e extirpar todo o ruído do mundo que tenta tirar o nosso foco. Aleluia. Vamos ficar de pé, parece que está acabando. Feche os seus olhos no seu lugar. Abra o seu coração para o Senhor. Se você precisa se arrepender, se arrepende no seu lugar. Pede perdão por muitas vezes está sendo conduzido pelas distrações do presente tempo. Clama pela misericórdia do Senhor e declare: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Quero ser conduzido pela Tua voz, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero ir na força do meu braço, mas na total dependência da força do Teu poder. Eis-me aqui, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. E clamamos, ó Deus, nessa hora, que diante das aflições, ó Deus, diante das lutas, pressões e opressões, por mais que sentimentos, ó Deus, temerosos nos assalte, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz e sendo conduzido pela Tua voz. Eis-nos aqui, Senhor, totalmente dependentes de Ti.
Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome. Tu és a voz que acalma toda tempestade dentro de nós. Tu és a voz que dissipa todas as distrações da nossa mente. Tu és a voz que nos aponta a direção. Tu és a voz que aquece o nosso coração. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Livra-nos, ó Deus, do espírito de Jezabel, cujo Deus é o ventre. Livra-nos, ó Deus, de vivermos às cegas nos prazeres desse mundo. Abre os nossos olhos, Senhor, nós queremos te ver. Abre os nossos ouvidos, nós queremos te ouvir. Abre a nossa mente, queremos, ó Deus, ser tomado pelos teus pensamentos. Abre o nosso coração, nós queremos te sentir. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Te exaltamos, Rei da Glória. Te exaltamos, Rei da Glória. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Sim, Senhor. Sim, Senhor, eis-nos aqui. Queremos ouvir tua voz, Senhor, sermos conduzidos por ela. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser orientados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor, em todo o tempo, em tudo e para tudo. Seja a tua voz, ó Deus,
a voz que nos governa. Livra-nos, ó Deus, de ouvirmos o nosso eu e o mundo. Queremos ouvir o teu coração, Senhor. Assim como João ousou inclinar a cabeça no teu peito, Jesus, e ouvir aquilo que ecoava dentro do teu coração, assim nós queremos ser, ó Deus, para esse tempo. Discípulos amados que inclinam a cabeça no peito do Cristo, ouve aquilo que ecoa no coração dele, e se levanta para cumprir tudo aquilo que o ritmo do coração dele determinou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para o louvor da tua glória, nós oramos, nos rendemos e nos sujeitamos, Senhor. Que assim o seja para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todo aquele que crê, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Rei da Glória.